Pessoal, agora a gente então vai continuar a estudar os fonemas, ok? Tá? Então aqui, gente, olha só. Aqui os fonemas M e N, tá? Bom, pessoal, nós podemos ter aqui os dígrafos, tá? Ontem nós vimos os dígrafos consonantais. Consonantais. Por conta da presença das consoantes. Então, no caso, nós vimos GU, GE, QU, QE, tá? E eles são aqui consonantais por causa dessas consoantes aqui, né? Tá? Só que nós temos também os dígrafos vocálicos. Nos dígrafos vocálicos, nós temos as seguintes ocorrências. An, certo? Seja com M, seja com M. Nós temos também em, tá? E nós temos o in. Veja que aqui, nesses casos, nós temos o quê? As vogais, tá? Então, no caso do M e do N, eles vão formar o M e o N. Quais dígrafos? Os dígrafos, o que, pessoal? Vocálicos. Aqui, ó, dígrafos vocálicos, tá? Beleza? Então, só deixa eu colocar um exemplo para ficar mais fácil, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tampa. Esse M aqui, gente, ele apenas está nasalizando a letra A. Então, aqui nós temos duas letras, por isso que é dígrafo, certo? Porém, é um único som. Qual que é o som que nós temos? É como se fosse assim, ó, tampa. Então, as bancas costumam perguntar quantidade de letras e quantidade de fonemas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 letras, porém, nós temos quantos fonemas? 4 fonemas, tá? Beleza, pessoal? Bom, só que o M e o N, além de dígrafos, vamos destacar esse aqui, ó, dentro de um retângulo. Além de dígrafos, eles podem formar ainda, no caso, consoantes, né? São, no caso, né, consoantes. Então, aqui, ó, vou colocar aqui dentro do nosso retângulo, consoantes. Então, por exemplo, gente, ó, aqui. Nada, certo? Ó, nada. Muito. Ó, muito. Ok? Tá? Então, aqui, ó, consoante, consoante. Bom. E aí, o M e o N podem ainda, eles podem formar ainda, no caso, semivogais. Então, aqui, ó, semivogais. Isso aqui é importante, gente. Por exemplo, ó, semivogais, no caso, quais semivogais? I e U. Então, por exemplo, ó, bem. Ué, mas você não disse que... Oh, perdão, gente. Você não disse que aqui seria dígrafo vocálico? Não é porque você tem o E com M que vai ser dígrafo vocálico. Ele vai ser dígrafo vocálico quando o M estiver nasalizando o E, né? Nesse caso, tudo bem. A gente lê isso aqui bem, né? Entendi, está nasalizando. Só que, além disso, esse M, ele tem som de I, ele tem som de semivogal.
Então, ele não vai ser dígrafo vocálico. Então, é importante que nós coloquemos isso aqui, ó. Não é dígrafo vocálico, tá? Por quê? Porque tem som de semivogal. Então, se tem som de semivogal, ele vai ser semivogal. Alguns autores chamam isso aqui de ditongo fonético. Ditongo fonético. Por que ditongo fonético? Ditongo porque eu tenho o E sendo uma vogal, o I sendo uma semivogal. Então, por isso que é um ditongo. Fonético por causa desse som, tá? Quando tiver ao fim da palavra. A mesma coisa acontece com a palavra estavam. Então, por exemplo, aqui, ó. Estavam. Ó, vou escrever... A escrita é assim, né, ó. Estavam. Só que a pronúncia é como? A pronúncia é assim, ó. Estavam. Tá? Então, o U, ele é o quê? É uma semivogal. Ele tá funcionando como uma semivogal aqui. O M, como ele tem som de uma semivogal, ele vai ser uma semivogal, tá? Então, o M e o N podem ser dígrafos, formar dígrafos vocálicos, podem ser consoantes e ainda semivogais, quando estiver ao fim da palavra, tendo som de I ou de U. E aí, os gramáticos, alguns, consideram isso como sendo ditongo fonético. Tudo bem, gente? Agora a gente vai falar do quê? De X. Bom, o X, gente, ele pode ser, no caso aqui, ele pode ter som de X mesmo, como é o caso de xícara, tá? Como é o caso de xícara, ó, som de X. Ele pode ter som de S, como é o caso de experiência. Ele pode ter som de Z, como é o caso de exame, ó, exame. E pode ter som de KS, como é o caso do que, gente? De tóxico, né, ó. Tóxico vai ter som do quê? De KS, tá? Beleza? Bom, e aí agora a gente vai falar dos tipos de ditongo. Então, aqui, ó, tipos de ditongo. Bom, nós temos, pessoal, o ditongo crescente, tá? Ó, crescente, ou seja, vai de um som, sempre vai ficar mais fácil de entender. É mais vai crescer, né? De um som mais fraco para um som mais forte. Em termos fonéticos, a gente sai de uma semivogal e vai para uma vogal. Então, por exemplo, ó, exemplos, né? No caso, por exemplo, de Flávia, ó, Flávia. Eu tenho aqui uma semivogal e aqui eu tenho uma vogal, ó. Flávia, né? O som aumenta, entre aspas, só para ficar fácil de entender. Outro exemplo, ó. Horário, né? Ó, horário. Ó, horário, ó, semivogal. E aqui é o que, gente? É uma vogal, tá? Nós podemos ter ainda o que? Ditongo decrescente. Olha só, gente, decrescente. É o contrário, eu saio de um som mais forte e vou a um som mais fraco, como é o caso. Então, vou colocar aqui, ó, exemplos. Ou seja, em termos fonéticos, eu saio de uma vogal e vou para uma semivogal. Então, aqui, ó, exemplos. No caso, lei, né? Lei é um monossílabo, ó, é uma palavra só. Lei, ó, é forte, vogal. O I vai ficando mais atenuado, então é uma semivogal. Então, se eu saio de uma vogal para uma semivogal, é decrescente, né? Outro exemplo, ó, restaurante, né? Restaurante. Aqui é o ditongo aqui, né? Porque eu tenho vogal, ó, vogal, mais o que, gente? Semivogal, né?
Então, é decrescente. Agora a gente vai falar do ditongo oral versus nasal. Bom, o ditongo oral é pronunciado pela boca, né? Então, exemplos, ó, exemplos. Sai, ó, isso aqui é um ditongo oral, né? Quem mais? Revelei, ó, revelei. É oral, pronunciado pela boca. É diferente, por exemplo, do nasal, né? Ó, o ditongo nasal é pronunciado pelo nariz. Então, exemplos, gente. São, ó, fica fácil quando tem um acento, né? Ó, o tio. São, coração, ó, coração. Quem mais, pessoal? Muito, ó, muito. Não tem como falar sem encostar no céu da boca, né? Ó, muito, muito. Aqui, ó, o ditongo. Tudo bem, gente? E aí tem a classificação de aberto e fechado. Então, ó, ditongo aberto. O ditongo aberto, pessoal, o som dele é som de acento agudo, ó. Som de acento agudo. Então, por exemplo, no caso ideia, ó. Ideia, ó, é aberto o som, né? Ideia. Apoio, eu apoio, ó. Apoio. Veja, ó, é aberto, aqui é aberto. É diferente do fechado. O som fechado, o que é o fechado? É quando a gente tem som de acento circunflexo. Então, é som de acento circunflexo. Então, exemplos. Feia, né? É fechado o som, ó. Feia. Quem mais? Apoio, agora é substantivo, né? O apoio da mesa, não é verbo, né? Ó, apoio. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.